Fala, guerreiro! Professor Jonathan na área, trazendo mais uma dica das leis penais especiais. Agora o professor vai trabalhar aqui com vocês um tópico muito importante dentro da lei que define o crime de abuso de autoridade. Pessoal, lá no meu grupo, no Telegram, eu postei uma questão fazendo a seguinte pergunta, né? Perguntando se o agente público demitido ou aposentado, na verdade a gente focou no agente público aposentado, se esse cara, ele é apto, né? Ele é capaz de figurar como sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Professor, sem enrolação, o crime de abuso de autoridade pode ser cometido por um agente aposentado? É isso que a gente vai trabalhar aqui agora, meu aluno. Então vamos lá, confia na técnica, meu irmão. Curte, comenta e compartilha aí os nossos vídeos. Joga esse link aí nos grupos aí do WhatsApp para você pegar esse bizu, esse macete que, por vezes, né, a gente não fala, mas que pode sim cair normalmente aí no seu próximo concurso aí das carreiras policiais, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jonathan Ebert. Tamo junto aqui no canal no YouTube. Me segue aí nas redes sociais, entra aí no Telegram, a gente tem um canalzinho lá no Telegram que vira e mexe, o professor posta conteúdo, joga link no YouTube. E para ilustrar aqui, gente, eu trouxe esse questionamento e logo após aqui uma questão cobrada por uma banca específica aqui que vai tratar desse conhecimento, né? Então, ó, servidor aposentado demitido, ele comete crime de abuso de autoridade? Ah, professor, vamos lá, ó, vamos lá. O servidor aposentado, ou até mesmo aquele cara que já foi demitido, ele comete crime de abuso de autoridade? Se valendo dessa condição, vamos lá, que foi perguntado pela banca Ipafai em 2020, quando ela fala assim, ó, a lei de abuso de autoridade diz que a conduta consistente em submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei é crime de abuso de autoridade. Vamos voltar aqui. O que houve? Voltamos. É crime de abuso de autoridade. Quanto ao crime de abuso de autoridade, assinar a alternativa correta. Então, ele traz aqui um fato típico, tá previsto lá na lei de abuso de autoridade, tá bom? Como sendo crime submeter pessoa presa, custódia a vexame ou constrangimento. Mas isso aqui não influencia na resolução da questão. O que interessa é assim, ó, quanto ao crime de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Pessoal, gabarito certinho aqui, ó, da questão, ela já para na alternativa A, o funcionário público exonerado ou aposentado, esse aqui tem tudo para cair nos próximos concursos aí das carreiras policiais, principalmente se tratando aí de Banca Decam, Banca CESP, que gosta de trabalhar esses conceitos aqui, ó. Não pode, então funcionário público, ele não pode cometer crime de abuso de autoridade. Esse é o nosso gabarito. Gente, só tenha cuidado com uma coisa, né? Obviamente, se o cara cometeu o crime, cometeu a conduta prevista na nossa nova lei, que não é tão nova, né, de 2019, então, se o cara comete a conduta prevista como crime na lei de abuso de autoridade, e ele ainda estava na ativa, estava em pleno exercício e se aposentou posteriormente, esse cara, sim, ele será responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade. Ora, ele estava na ativa e respondeu o processo ali quando ele já estava aposentado. Não é isso que a gente está perguntando. A gente está falando o seguinte, o professor se aposentou, sou servidor público federal, me aposentei e valendo-se da minha condição de agente público aposentado, cometi uma das condutas aqui previstas na parte que o professor chama parte especial da lei de abuso de autoridade, a partir do artigo 9º, que vem trazer todas as condutas aí como crime de abuso de autoridade. Nesse caso, gente, não há crime de abuso de autoridade se a conduta for cometida pelo aposentado, valendo-se dessa condição. É claro que existe a possibilidade do servidor público aposentado, eu vou colocar aqui, ó, servidor aposentado. Existe a possibilidade, professor, do servidor aposentado
cometer o crime de abuso de autoridade? Sim, existe essa possibilidade. Quando, professor? Quando eu tiver, gente, com um agente público da ativa. Então, quando eu tiver aqui, ó, mais um agente público, lembrando que o professor tem uma aula completa da lei de abuso de autoridade. Então, o servidor público aposentado, ele pode cometer crime de abuso de autoridade? Pode. Quando, professor? Quando ele tiver aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Quando ele tiver em concurso, com um agente público da ativa. E ele tem que estar em concurso, ele tem que saber dessa condição. Ele tem que ter ciência que está cometendo a conduta com um agente público da ativa. Dessa condição. Professor, nesse caso aqui, então, pelo que o senhor está falando aí, é a mesma coisa que acontece com um particular. Então, para fins de explicação, é como se esse servidor público aposentado ele estivesse aqui no mesmo espectro do particular. Porque a gente sabe que o crime de abuso de autoridade é um crime próprio. Não é qualquer pessoa que pode cometer o crime de abuso de autoridade. Mas as bancas sempre perguntam, o particular, ele pode cometer crime de abuso de autoridade? Pode. Quando o professor, quando ele estiver em concurso com um agente público, com um PRF, com um policial civil, com um policial militar, e ele sabe dessa condição. Porque se ele não sabe dessa elementar, ele não comete crime. Então, ele tem que saber dessa condição de autoridade, né, de agente público aqui para fins de aplicação da lei. Então, nesse caso, o servidor aposentado ele vai poder cometer crime de abuso de autoridade na mesma condição do particular. Isso aqui é irrelevante para a gente. O que eu quero que você leve para sua prova? Se a banca perguntar lá, o servidor aposentado ele comete crime de abuso de autoridade, a resposta é que não. Tá? Ele não comete crime de abuso de autoridade. Vocês vão ver que no livro, no vídeo posterior aqui, o professor vai falar que, olha só que interessante, ó, o cara que passou no concurso e ainda não tomou posse, esse cara ele pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. É o que entende a doutrina majoritária hoje aqui no Brasil. Então, fiz o concurso de polícia militar, passei, estou nas fases do concurso. Professor, posso ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Pode, é o que ensina a nossa doutrina hoje referente aos sujeitos ativos prováveis, sujeitos ativos aí do crime de abuso de autoridade. Lembrando, se o servidor público estiver de férias, ele comete crime de abuso de autoridade, está apto a ser sujeito ativo normalmente, beleza? Então, tem muito pano para manga que eu discuti muito na nossa aula completa. Então, só para fins de ilustrar aqui para vocês, e esse rol, ele é exemplificativo, ele não é um rol taxativo. Eu vou até sumir aqui para vocês, ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, olha só, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios, do território, compreendendo, mas não se limitando, eu tenho os servidores públicos e militares, eu tenho os membros do Poder Legislativo, eu tenho os membros do Poder Executivo, eu tenho membros do Poder Judiciário, juiz, eu tenho membros do Ministério Público, os promotores de justiça, eu tenho os membros do tribunais e conselhos de conta. Gente, esse rol aqui, ele é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Eu posso ter várias outras figuras que vão se equiparar à figura da autoridade para fins de aplicação da lei. É o caso que acontece com um advogado dativo, tá bom? O advogado particular ele não comete crime de abuso de autoridade, mas o advogado
dativo sim, ó. Então, reputa-se agente público para fim de aplicação da lei todo aquele que exerce, ó, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, é o caso do estagiário, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Ainda que transitoriamente sem remuneração, a gente coloca aqui, pessoal, nesse rol, né, os agentes estagiários podem ser também sujeitos ativos no crime de abuso de autoridade. Beleza, pessoal? Então, curte, comenta, compartilha. Vamos que vamos. Informação quentíssima para as provas aí que envolvem as leis penais especiais, beleza? Vamos que vamos. Não se esquece de se inscrever no canal e confia na técnica. Tamo junto, meu irmão. Vibra!